Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso curso AWS Academy Cloud Foundations, na sessão 204, Introdução ao Banco de Dados. Vamos lá? Então essa sessão ela vai ser dividida em 4 partes. A primeira parte vai falar sobre o Amazon RDS, que é Banco de Dados Relacionais, e DynamoDB, Redshift e Amazon Aurora. Ok? Vamos lá. Começando com RDS, né? Banco de dados relacional, tipo MySQL, Postgres. Né? E é interessante primeiro a gente falar o seguinte: a gente pode muito bem pegar uma máquina EC2, instalar nela o MySQL, por exemplo, e eu tenho um banco de dados. Tá certo? Mas a Amazon oferece para a gente uma máquina já configuradinha com tudo isso. E a gente entra direto e acessa o banco de dados diretamente, sem a gente se preocupar com atualizações, configurações adicionais, patches, etc. Tá? Então essa é a diferença do gerenciado pelo não gerenciado. Quando a Amazon gerencia essas coisas para você, você tem menos trabalho. Já se você optar por uma solução não gerenciada pela Amazon, você vai ser responsável por todas as questões de instalação, atualização e etc. do banco de dados. Ok? Muito bem. Quais são os desafios dos bancos de dados relacionais? Tá? Tipo MySQL, Microsoft SQL. Né? Manutenção do serviço, gastos com energia, evidentemente, instalação de patches de software, alta disponibilidade, backup, limites na escalabilidade, muitas vezes tudo depende da memória, do HD da máquina, né? Segurança, instalação de patches do sistema operacional. Isso são apenas algumas dos desafios, né? Quando você opta por botar o banco de dados na EC2, ou seja, que a Amazon não gerencia isso para você. Tá? Você tem que ficar responsável por tudo isso. Okay? Ao passo que, se você escolhe um serviço gerenciado, que é o Amazon RDS, você não se preocupa com nada disso. Você simplesmente tem um servidor que quer usar um banco de dados, está lá o banco de dados para você. Você direto tem o login e senha do banco de dados, você faz o que você quiser lá dentro, e tudo prontinho para você usar. Tá certo? É muito bacana. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho um banco de dados, está dando 3 comparações aqui, né? Um banco de dados lá na minha empresa. Eu tenho que me preocupar com tudo isso aqui. Quando eu jogo isso para a nuvem, mas dentro de um EC2 ainda, ou seja, uma solução não gerenciada, eu ainda tenho que me preocupar com um monte de coisas. Agora, quando eu opto por um RDS, aí eu só me preocupo com os meus aplicativos. Eu não tenho que me preocupar com o banco de dados, eu tenho certeza que o banco de dados vai funcionar como eu estou esperando. Tá certo? Aí você pergunta, poxa, mas então quem vai usar isso aqui, quem vai usar isso aqui? Depende, existem situações em que essa solução aqui prontinha da AWS não te atende por algum motivo. Né? Então você tem que personalizar mais. Então você vai pagar esse preço. Tá, tá vendo? Quando você usa o RDS, a AWS faz tudo isso aqui para você. Agora, a gente tem que entender que um RDS, na verdade, é uma instância, tá? É uma máquina. Só que você não tem capacidade de chegar nela, no console dela, dar criar a pasta, instalar coisa. Não, é o banco de dados que está ali, tá certo? Tanto que, quando você cria um RDS, você pode configurar questões de hardware. Tá? Assim, igualzinho como você faz quando você cria uma EC2. Tá? E quando você cria o RDS, você escolhe também um monte de opções de banco de dados que você pode usar. Bastante interessante, né? Então suporta MySQL, SQL Server, Postgres, MariaDB, Oracle, e tem o Amazon Aurora, que é um banco de dados da própria Amazon. É baseado em MySQL. Tá?
super mega compatível com MySQL, mas ajustado para trabalhar na nuvem. Então, quem puder usar a Amazon Aurora é melhor, é mais redondo, tá certo? Mas aceita os outros também sem problema. E aonde o banco de dados entra numa VPC, né? Essa é uma configuração sugerida. É claro que eu posso colocar o meu banco de dados aqui exposto na rede pública, mas não é necessário. Tá? Quem tem que ficar na rede pública é o servidor onde está o aplicativo, é aquele front-end do usuário. Tá? E eu posso colocar o quê? O RDS numa subrede privada. Tá? Isso é bastante interessante. Quando eu crio um RDS também, ele automaticamente cria para mim uma outra instância, e essa outra instância ela vai ser o meu backup. Tá? E é bastante interessante que ela vai ficar numa outra subrede privada, por questões de segurança, né? Segurança mesmo. Se acontece alguma coisa fisicamente com essa zona de disponibilidade, a outra zona de disponibilidade não é afetada. Tá? Então, o outro banco de dados vai ter uma cópia síncrona da base de dados que está aqui. Então, esse é o master, esse é o slave. Tá? Quem espera, se por acaso der problema com essa, eu posso redirecionar para cá o meu banco de dados. Tá? Ó, aconteceu alguma coisa, o aplicativo vai buscar lá. Tudo automático, pessoal. Isso aqui é muito legal. Né? Réplica. Eu posso configurar também, aquela funcionalidade anterior era automática, tá? Master Slave. Agora a réplica eu posso configurar. Eu posso configurar uma base de dados, marcar um xizinho ali, para ela criar uma réplica dela. Então a instância réplica, ela pode fazer balanceamento de carga entre leituras, tá? Tá bastante interessante também. Alguns exemplos de você usar banco de dados, né? Para aplicativos web, móveis, aplicativos de comércio eletrônico, jogos online para o celular. Né? Então são alguns aplicativos que você pode usar o RDS tranquilamente. Então, o RDS ele tem as suas limitações. Tá? Então, aqui tem alguns conselhos de quando você pode usar o RDS, ou quando você deve usar o RDS. Poder você pode sempre, né? Transações ou consultas complexas, taxas de consultas e gravações até 30 mil, somente um único nó de operador, alta durabilidade. Tá? Quando você tem taxas muito elevadas, você pode ser que esse cara não te atenda. Tá? Então você pode querer fazer uma solução NoSQL, que é o DynamoDB. Ok. Como é que se paga o RDS? Por horas de execução, tá? E também por capacidade física do banco de dados. Tá? Você pode comprar também os bancos de dados por instância de banco de dados, sob demanda ou reservada. Mesma coisa do EC2, né, gente? E o número de instâncias de banco de dados você vai provisionar. Ou você pode também fazer a questão elástica. Né? O armazenamento provisionado é gratuito. O armazenamento de backup até 100% do armazenamento do banco de dados. Né? E tem cobrança de gigabytes por mês de armazenamento de backup para instâncias de dados encerradas. Ok? Armazenamento adicional tem cobrança de gigabytes por mês. Tá? Tudo isso a gente pode calcular naquela nossa calculadora. O que mais que se cobra? Número de solicitações, o tipo de implementação. Tá? E a transferência de dados, como é que ele é feita? Não há cobrança para transferência de entrada, mas para sair dados é cobrado, como sempre, né? Uma revisãozinha. Tem lá um vídeo, na nossa plataforma lá tem um vídeo de demonstração do RDS. Tá? E a gente passa para a parte 2 agora, que vai falar do DynamoDB. Tá? O DynamoDB é um outro banco de dados, só que esse é um banco de dados NoSQL. Tá certo? Ele não tem uma estrutura SQL. Ele tem armazenamento praticamente ilimitado. Tá? Eles podem ter atributos diferentes, cada item.
As consultas são de baixa latência e o throughput de leitura de gravação escalável. Tá? Quais são os componentes do DynamoDB? Tabelas, itens e atributos. Né? Aceita 2 tipos diferentes de chaves primárias, chave de partição e chave de partição e classificação. Nosso foco desse curso, ACF, não vai ser configurar o DB, né? Mas assim, é bom saber que ele existe. E a aplicação, uma das aplicações muito importantes do DynamoDB é Big Data. Tá? São dados que não necessariamente têm uma estrutura previsível. Tá? Então, como você pode personalizar, né, no DynamoDB, você pode armazenar as coisas dentro, e o jeito que você busca as informações é diferente, faz essa parte de machine learning, Big Data, esse tipo de banco de dados ser bastante interessante para esse tipo de aplicação. Tá? Então a gente tem um particionamento, conforme a quantidade de dados aumenta, a tabela é particionada por chave. Pode consultar no meio das chaves para encontrar as coisas de um modo mais eficiente. Então ele lida com esses dados não estruturados. Tá? Diferente, por exemplo, uma tabela de preço, de uma lista de pagamentos. Né? Então é completamente diferente. Você imagina um Big Data. Né? São dados completamente sem estrutura. Por isso que a gente precisa de um banco de dados que se adeque a esses dados. Pode ter chave única, pode ter chave compostas. Tudo para facilitar o quê? A recuperação de dados. Alguns detalhezinhos, né? Eles são executados exclusivamente em unidades de estado sólido. Aceita modelos de documentos chave-valor. Recursos de tabelas globais, ideal para aplicativos móveis, webs, de jogos, tecnologia, anúncios de OT. Olha o Big Data aí. Como é que a gente acessa o DynamoDB? Pode ser pelo console, que é aquela interface web, tá? Linha de comando, ou então chamadas simples de API, ou seja, software chamando o DynamoDB. Tá? Então é um serviço gerenciado, tá certo? De banco de dados no SQL, latência inferior, sem limite de tamanho, tabelas globais. Isso é interessante, essas tabelas serem globais, né? Então, o DynamoDB ele é viabilizado globalmente. Tá? Então, é bastante interessante. Ele tem uma estrutura de network diferente. Tem uma demonstração. Acho interessante vocês assistirem essa demonstração, porque esse banco de dados é bem diferente. Tá? Parte 3 agora, gente. Redshift. Redshift também é outro banco de dados. Também não é o foco do nosso curso saber configurar isso. Tá? Mas é bom saber que ele existe. O Redshift ele trabalha com consultas complexas SQL. Tá? Então ele é ideal assim, para big tamanhos de dados, uma quantidade enorme de dados, porém estruturada. Tá? Então você tem aqui as máquinas que provisionam o Redshift, elas trabalham em rede, trabalham numa network, né? Para poder provisionar isso aí. Tem automação, escalabilidade, né? Tudo isso você pode fazer com o Redshift. Tá? Compatibilidade. O Redshift é um banco de dados gigantesco, mas você pode conectar a ele bancos de dados menores SQL. Tá? E ele é usado em quê? Ele é usado em Data Warehouse, tá? Ou em Data Warehouse empresariais. Então você tem... você pode também usar para Big Data, desde que seja estruturado. Tá? Então é para coisas grandes o Redshift. Okay? Então, um caso de uso do Amazon Redshift, no caso ele é um Software as a Service, tá? Ajusta a escala de capabilidade do Data Warehouse, adiciona funcionalidade, reduz os custos de hardware, né? E para isso que é usado o Redshift, Data Warehouse. Okay? Beleza, vamos falar de um banco de dados específico que pode funcionar no RDS. Né? Na hora que você cria o RDS, você pode escolher usar o Amazon Aurora.
Qual é a vantagem disso? Né? Ele é compatível com MySQL, tá? E ele é todo otimizado para nuvem. Então ele vai funcionar melhor que os outros, tá? Então se você puder usar ele, use, ok? Isso é bastante interessante. O Aurora pode ficar em diversas zonas de disponibilidade diferentes, tá? Se comunicam com o S3 para fazer backup, assim, fazer um arquivo morto, né? Os projetos também são resilientes, ou seja, eles resistem a mudanças, algum acidente que possa acontecer, tá? De forma que o Aurora é uma excelente opção para quem usa MySQL, tá? E também Postgres. Então seria interessante testar o teu aplicativo para ver se ele vai funcionar com a Aurora. Provavelmente funciona, tá? Tem um laboratóriozinho, esse é bastante legal, tá? É tipo uma continuação do laboratório anterior, só que agora você vai colocar um banco de dados lá dentro, tá? E aí a gente vai trabalhar isso na aula prática, tá? Esse banco de dados, ok? Bom, com isso a gente termina essa apresentação, tá? Não esquecendo que a avaliação de conhecimento ela é obrigatória, tá? E fica logo depois do último vídeo sobre essa sessão. Tá aqui, olha, a avaliação fica logo depois do último, é a última sessão, é a última quadradinho dessa sessão, tá bom? Façam a avaliação, até o próximo vídeo.